Olá, sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, a mais um encontro de luz e saber aqui no nosso canal Jornada da Alma, dando continuidade ao nosso estudo aprofundado da doutrina espírita, EAD. É uma grande alegria partilhar essa jornada com você. E vamos mais uma videoaula. Hoje mergulharemos em um dos temas mais inspiradores e fundamentais para a compreensão do cristianismo à luz da terceira revelação, os apóstolos de Jesus, a missão dos 12 apóstolos, do roteiro 5, modo 2. Paramos para refletir. O que transformou pescadores, publicanos e homens simples da Galiléia em pilares inabaláveis da moral do Cristo? A escolha desses 12 foi um mero acaso histórico ou, como nos ensina o Espiritismo, foi o sublime cumprimento de compromissos reencarnatórios e de uma missão assumida no plano espiritual antes mesmo de virem à carne? Nesta aula, vamos muito além da biografia. Iremos analisar, à luz da doutrina espírita, através dos espíritos superiores, a natureza real da missão desses 12. Vamos compreender que a missão de um apóstolo, aquele que é enviado, não se restringe apenas à pregação, mas é, sobretudo, a de ser um exemplo vivo da lei de amor e caridade. Vamos descobrir, através da doutrina espírita, a as provas e as expiações que enfrentadas por esses homens após o retorno de Jesus ao mundo espiritual. A força moral necessária para sustentar a fé diante da perseguição e a grande lição de que a capacidade de servir a Deus não depende de títulos ou erudição, mas sim da boa vontade e da reforma íntima. Portanto, pegue seu material do EAD e faça as suas anotações. Fique conosco até o final, porque ao estudar a missão dos apóstolos, estamos, na verdade, decifrando o código de conduta moral da nossa própria missão aqui na Terra. É a nossa fé que será fortalecida. André, irmão de Simão Pedro, e como ele pescador em Cafarnaum e Galileu de Betsaida. Foi o primeiro a ser afastado do lago de Tiberíades para receber o título de pescador de homens. Foi também o primeiro a recrutar novos discípulos para o Mestre. Ouvia, observava, seguindo Jesus por toda parte. Foi crucificado em uma cruz em forma de X. Amigos, observem a beleza e a profundidade moral da trajetória de André. Os dados que acabamos de citar revelam um espírito de grande valor e, principalmente, de enorme simplicidade e devoção, qualidades essenciais para a alta missão que lhe estava reservada. André era um pescador simples em Cafarnaum, Galileu de Betsaida. Este fato, à luz do Espiritismo, reforça um princípio imutável. As grandes missões na Terra não são conferidas com base em títulos, riquezas ou erudição material, mas sim no mérito do espírito, na sua elevação moral e na sua incondicional boa vontade. Sua missão foi delineada por Jesus com a expressão pescador de homens. Essa metáfora, para nós espíritas, representa o trabalho de resgate moral,
de conversão da alma ao Evangelho. É o trabalho de auxiliar os irmãos a sair das águas agitadas do materialismo e da ignorância para a praia segura da verdade e do amor. É notável que André foi o primeiro a recrutar novos discípulos para o Mestre. Na verdade, foi ele quem levou seu irmão Simão Pedro até Jesus. Isso nos mostra a essência da verdadeira fé, a sinceridade do convite e exemplo pessoal. André não usou de retórica grandiosa, mas da certeza que brotava de sua alma para testemunhar Cristo. É a lição de que o trabalho de divulgação da doutrina começa em nosso círculo mais íntimo, levando a mensagem de luz aos nossos familiares e amigos. O subsídio diz que ele ouvia, observava, seguindo Jesus por toda parte. Esta é a postura do verdadeiro discípulo em qualquer tempo. Em um estudo profundo como o EAD, a figura de André nos ensina que para servir, primeiro é preciso aprender com humildade. É preciso calar a voz do egoísmo para ouvir a inspiração superior, absorver a moral do Evangelho e só então agir. Seu sacrifício sendo crucificado em uma cruz em forma de X é o selo final de sua missão. Na doutrina espírita, o martírio e a prova extrema é visto muitas vezes como a consumação de compromissos reencarnatórios assumidos para o progresso do espírito. André demonstrou com sua morte a fé inabalável que o Espiritismo define como aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, sustentar a alma diante das maiores provações. Que André nos inspire a sermos como ele, recrutadores de almas para o Cristo, agindo com a simplicidade e a profundidade de quem verdadeiramente compreendeu que a doutrina de Jesus é, acima de tudo, uma reforma moral íntima. Bartolomeu, missionário na Índia, na Armênia, Mesopotâmia, Pérsia e Egito. Oficiais armênios tiraram-lhe a pele, estando ele ainda vivo, decapitando-o em seguida. Galileu de Caná exerceu papel fundamental junto a Pedro e demais apóstolos para que Paulo fosse aceito. Um pequeno evangelho apócrifo é também atribuído a ele. Bartolomeu, o missionário do mundo, a fé despida. Ao olharmos para Bartolomeu, o roteiro nos apresenta um espírito de rara abnegação, cuja missão se estendeu por vastíssimas regiões. Suas características nos fornecem valiosas lições espíritas sobre a amplitude do serviço e o testemunho da fé. Ele foi missionário que viajou pela Ásia e África. Isso demonstra que, no plano espiritual, os apóstolos não foram designados apenas para Jerusalém ou Roma, mas para levar a semente do Evangelho a diferentes culturas e povos, preparando o terreno para a futura universalização da mensagem. Sob a ótica espírita, a missão de Bartolomeu é um convite à reflexão sobre a caridade intelectual e a divulgação da verdade. Assim como ele levou o Evangelho de Jesus a terras distantes,
Hoje a doutrina espírita nos convida a levar o Consolador prometido a todos os corações, superando as fronteiras do preconceito e da ignorância. O texto menciona seu papel fundamental junto a Pedro e demais apóstolos, para que Paulo fosse aceito. Este é um ponto de extrema relevância moral. Bartolomeu se revela aqui como um espírito conciliador. Ele não se apegou às divergências do passado ou desconfiança inicial em relação a Saulo de Tarso. Ele soube reconhecer a sinceridade da conversão e a grandeza da missão de Paulo, facilitando a unidade do nascente cristianismo. A doutrina espírita nos exorta a cultivar a tolerância, a fraternidade, mesmo diante das diferenças, reconhecendo o valor do outro pelo que ele realiza e não pela nossa opinião pessoal. O, o relato de seu martírio, ter a pele retirada estando ainda vivo e ser decapitado em seguida, é uma das provas mais terríveis. Para o Espiritismo, o sofrimento dos mártires, embora pungente, não é uma punição, mas a consumação gloriosa de uma prova libertadora. Demonstra a força da fé, capaz de suportar a dor física mais atroz pela verdade, e a libertação do espírito após o cumprimento de um doloroso, mas meritório compromisso. A morte de Bartolomeu é um testemunho eloquente da imortalidade da alma e da certeza da vida futura. A menção do evangelho apócrifo atribuído a ele lembra que, para além da oralidade, a mensagem de Jesus começou a ser registrada e estudada, embora apócrifa. Ressalta a importância da escrita como meio de perenizar e difundir a verdade, tal qual a codificação de Allan Kardec fez séculos depois. Bartolomeu, o missionário do mundo, nos inspira a ser perseverante na divulgação da luz, a sermos pontes de concórdia entre os irmãos e, acima de tudo, ter uma fé tão robusta que nenhuma prova, por mais cruel que seja, possa nos afastar do caminho do Mestre. Felipe, Galileu de Betsaida, cidade de André e Pedro, seguidor de João Batista, fazia parte do Estado Maior do Colégio Apostolar junto com Pedro e João. Conheceu Paulo e Lucas, pregou na Frígia, Ásia Menor, morreu idoso. Felipe é uma figura que nos permite abordar o conceito de trabalho em equipe e a perseverança na semeadura do Evangelho. A doutrina espírita valoriza o esforço contínuo e a colaboração. E a vida de Felipe, com sua longevidade na pregação, ilustra perfeitamente esse princípio. Ao analisarmos a trajetória de Felipe, o Galileu de Betsaida, percebemos um espírito cuja missão se destaca pela colaboração serena e pela fidelidade a dois grandes mestres da antiga e da nova revelação. O fato de Filipe ter sido primeiramente um seguidor de João Batista é espiritualmente muito significativo. João, o precursor, representa a transição entre a lei mosaica e a lei de Cristo. Felipe é, portanto, um espírito que já estava na busca ativa da verdade e do aprimoramento moral
antes do chamado de Jesus. Isso nos ensina que o mérito da missão apostólica advém de um preparo prévio, de um trabalho incessante de reencarnações, dedicada à causa do bem. A conversão é a colheita de um bom preparo. Ser parte do Estado-Maior do Colégio Apostolar, junto com Pedro e João, confere a Filipe um papel de equilíbrio e apoio dentro do grupo central. Se Pedro era a rocha da fé, João o símbolo do amor, Felipe representava a execução prática e a confiança. Sob a ótica espírita, esse estado maior é um exemplo de união de esforços e complementaridade de missões. Os grandes projetos de Deus, como a implantação do cristianismo, dependem da harmonia e do respeito mútuo entre os trabalhadores, cada um utilizando seus talentos em prol do bem comum, princípio essencial para o sucesso das tarefas na casa espírita. O contato com Paulo e Lucas, os grandes divulgadores e cronistas do cristianismo primitivo, sublinha a missão de Filipe como um elo de ligação e transmissor da mensagem original de Jesus. Ele é uma testemunha viva que pode endossar a autenticidade dos ensinos do Mestre para a nova geração de evangelizadores. Enquanto muitos apóstolos foram martirizados jovens, Filipe prega na Frígia, Ásia Menor, e morre idoso. Esta é uma lição poderosa sobre a diversidade das provas e missões reencarnatórias. A prova de Filipe não foi a morte súbita, mas a perseverança, o trabalho contínuo e a dedicação exaustiva ao longo de uma vida inteira de serviço. Ele nos demonstra que a missão nem sempre é um ato heróico e rápido, mas sim a paciência e a constância na semeadura, dia após dia, até o final da jornada. A longevidade, a serviço do Evangelho, é em si uma grande e meritória prova. Felipe nos inspira a ser perseverantes no trabalho, a valorizar o estudo que nos prepara para a missão e a manter a humildade e a colaboração, sabendo que a fé se edifica e se sustenta no serviço contínuo até o último suspiro. João Evangelista, Galileu, 6 anos mais jovem que Jesus, filho de Zebedeu e Salomé, e irmão de Tiago Maior, pescador, companheiro permanente de Jesus, autor do Evangelho em torno do ano 100 depois de Cristo, de Epístolas e do Apocalipse. O Evangelho de João é o mais espiritualizado, revelando Jesus como Verbo divino entre os homens. Não é de fácil compreensão, porque requer um certo nível de espiritualização do ser humano. João recebeu forte influência dos ensinamentos essênios. O último apóstolo a desencarnar estava muito idoso. Meus amigos e companheiros do EAD, ao nos debruçarmos sobre a missão de João Evangelista, entramos no coração pulsante do Evangelho. João é, para o Espiritismo, um dos maiores exemplos da afinidade moral entre um espírito e seus colaboradores escolhidos. E o responsável por
nos legar as verdades mais elevadas. O fato de João ser companheiro permanente e ter sido chamado de discípulo amado não indica favoritismo, mas sim a sintonia vibratória moral mais profunda que ele possuía com o mestre. Isso reafirma o princípio de que a hierarquia no plano espiritual e na terra é estabelecida pela moralidade e pelo amor. João, por sua pureza e sensibilidade, estava mais apto a absorver a essência do ensinamento de Jesus, a lei de amor, sendo ele próprio um espírito de escola em missão. O Evangelho de João é notoriamente o mais espiritualizado, revelando Jesus como Verbo divino. Ele é o que menos se detém em milagres e o que mais se aprofunda os ensinos internos e filosóficos do Cristo. Kardec nos ensina que o Evangelho tem a semente da verdade que seria plenamente revelada no futuro. João, ao registrar a natureza de Jesus como Verbo, antecipa a compreensão que o Espiritismo viria a consolidar, a de um espírito puro, modelo e guia, cujo ensinamento é a doutrina espírita, a terceira revelação que vem elucidar e tornar acessível a profundidade dos ensinamentos de João. Seu evangelho não é de fácil compreensão, porque requer um certo nível de espiritualização. Este é um ponto crucial. A verdade só pode ser absorvida na medida em que o espírito está maduro para ela. O estudo aprofundado do Evangelho, no EAD, visa exatamente promover essa espiritualização ou reforma íntima, elevando nosso entendimento moral para que a razão e a fé possam caminhar juntas. A forte influência dos Essênios nos seus ensinamentos reforça a ideia da reencarnação e da lei de progresso. João não era um espírito em estágio inicial. Ele já trazia consigo vasto preparo moral e intelectual de vidas anteriores, onde provavelmente conviveu com os essênios, um grupo grande e de pureza e disciplina espiritual. A missão dos apóstolos não foi improvisada, foi o coroamento de um longo e meritório trabalho evolutivo. João foi o último apóstolo a desencarnar, muito idoso, enquanto seu irmão Tiago, maior, e outros foram martirizados jovens. A prova de João não foi o martírio físico e rápido, mas a perseverança inabalável e o testemunho contínuo ao longo de quase um século, enfrentando o sofrimento da viuvez apostólica, a solidão dos últimos dias e a responsabilidade de preservar a pureza da mensagem contra as heresias que surgiam. A longevidade a serviço do Cristo é uma das mais sublimes e difíceis missões. A mensagem de João Evangelista se resume na palavra que ele mais repetiu: amai-vos uns aos outros. Que ele nos inspire a sermos como o apóstolo amado, aqueles que não apenas conhecem a doutrina, mas que a vivenciam em cada ato de amor, pois é no coração e não apenas na razão que o Evangelho se revela plenamente. Judas Iscariotes,
comerciante em Jerusalém, oriundo da cidade de Iscariote. Teria traído Jesus por 30 dinheiros, porque estava convencido que ele provaria ser o Messias prometido. Enforcou-se quando reconheceu seu erro. Essa é a parte mais delicada e, ao mesmo tempo, mais profunda para se abordar à luz da doutrina espírita, pois toca diretamente na lei de causa e efeito e na misericórdia divina. É essencial tratar a figura de Judas Iscariotes não como um vilão estereotipado, mas como um espírito em grande luta que falhou em sua prova, mas que tem o caminho da redenção aberto para a reencarnação. Meus amigos, ao chegarmos à figura de Judas Iscariotes, tocamos em um ponto de dor e de profunda reflexão moral, essencial para a nossa compreensão do livre-arbítrio e da lei de justiça e misericórdia, conforme ensina a doutrina espírita. Judas, como os outros, foi escolhido. Ele era um comerciante de Jerusalém com prováveis aptidões para a organização e finanças, sendo o tesoureiro do grupo. Ele possuía uma missão elevada. O Espiritismo nos ensina que o mérito de qualquer missão não está em sua magnitude, mas na fidelidade com que o Espírito cumpre. Judas provavelmente falhou na prova. Ele sucumbiu às suas imperfeições, como a ambição material e a falta de fé na natureza espiritual do reino de Jesus. Judas traiu Jesus por 30 dinheiro, porque estava convencido de que ele provaria ser o Messias prometido. Isso demonstra que Judas tinha uma visão materialista e política do Messias, esperando um rei terreno que libertasse Israel do jugo romano. Quando a missão de Jesus se revelou puramente moral e espiritual, Judas se decepcionou e buscou forçar uma reação por meio da traição, misturando a ambição do dinheiro com o desespero de um ideal frustrado. A traição de Judas, embora deplorável, foi um fato doloroso, mas necessário para que o sacrifício de Jesus se cumprisse no tempo exato, conforme as leis divinas. Isso não atenua a falta de Judas, mas reforça que, mesmo o mal, o Pai permite que seja usado para o bem maior. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos lembra que as desgraças e as faltas fazem parte da prova. O ato de Judas é um exemplo extremo de queda na prova e das terríveis consequências de que o mau uso do livre-arbítrio acarreta. O relato de que ele enforcou quando reconheceu o seu erro é a demonstração de um arrependimento desesperado, que não encontra consolo na fé nem na esperança da vida futura. A atitude de Judas revela a lei do remorso, que é um sofrimento purificador no plano espiritual, mas que na terra o levou ao suicídio. Contudo, para o Espiritismo não há condenação eterna. O espírito de Judas, por mais grave que tenha sido seu erro, é um filho de Deus que terá, em futuras reencarnações, a oportunidade de resgatar seu débito e evoluir, transformando o erro passado em aprendizado e serviço no futuro. A história de Judas Iscariotes é um alerta
solene sobre os perigos da ambição material no caminho espiritual e a importância de purificar nossos motivos, mas acima de tudo, é uma poderosa lição sobre a misericórdia de Deus, que jamais nos esqueçamos. O arrependimento é o primeiro passo e a reencarnação é a porta sempre aberta para o resgate e a redenção de todo e qualquer espírito. A justiça divina não é punitiva, é reparadora. Judas Tadeu, Nazareno, filho de Alfeu, irmão de José e de Cleófas, prima ou irmã de Maria. Era irmão de Mateus e de Tiago, na época menor. Ele e seus irmãos eram chamados irmãos de Jesus. Morreu em Edessa, Pérsia, a machadada. Teria sido o apóstolo das bodas de Caná. Caros estudantes do EAD, a vida de Judas Tadeu nos oferece uma perspectiva tocante sobre como as grandes missões se entrelaçam com os laços familiares e com a humildade no serviço ao Cristo. O Espírito tem o compromisso de trabalhar na seara do Senhor. E essa seara, muitas vezes, começa em nosso próprio lar. Ser irmão de Jesus no sentido de parentesco próximo, filho de Alfeu e Cleófas, parentes de Maria, coloca Judas Tadeu em um círculo de convivência e aprendizado moral mais íntimo. Isso sublinha o princípio da reencarnação nos grupos afins, onde os espíritos se reúnem em núcleos familiares para resgatar mútuo e progresso coletivo. A doutrina espírita nos esclarece que aqueles que nos são mais próximos na carne, muitas vezes são os companheiros de provas e missões de vidas passadas. A missão de Judas Tadeu era a de sustentar o trabalho do mestre a partir do seio familiar, algo que exige enorme desprendimento e amor. A tradição que aponta como o esposo das bodas de Caná é rica em simbolismo. Se verdadeira, ela teria sido beneficiado pelo primeiro milagre público de Jesus, transformando a água em vinho. Sob a ótica espírita, o milagre é visto como o uso da mediunidade curadora e transformadora sob a égide das leis naturais. Esse ato, transformação da água em vinho, em um contexto familiar e de celebração, simboliza a bênção de Jesus sobre a instituição da família e a transformação que o Evangelho traz à vida comum, elevando o que é material ao que é espiritual e festivo. Morrer em Edessa, Pérsia, a machadada, é o selo de sua missão. A violência e a distância do seu martírio reforçam a sua coragem inabalável e a universalidade do Evangelho. Assim como Bartolomeu, Judas Tadeu enfrentou a prova máxima, demonstrando que a verdadeira fé é a que resiste ao sacrifício da própria vida. A morte do corpo não é o fim, mas a gloriosa libertação do espírito que cumpriu o seu dever conforme a certeza que a imortalidade da alma nos confere.
É importante a distinção de Judas Iscariotes que vimos anteriormente. Judas Tadeu é o apóstolo da fidelidade e do amor. Judas Iscariotes foi o da prova malbaratada. Isso nos lembra que os nomes e a herança moral de cada espírito são únicos e definidos pelo seu próprio mérito. Judas Tadeu nos inspira a valorizar a missão no lar e ser fiel à mensagem do Cristo, não apenas dos grandes momentos, mas no cotidiano da convivência. Sua vida é um exemplo de que o maior tesouro que podemos deixar é a simplicidade, a fidelidade e a coragem de testemunhar o Evangelho, mesmo que a machadada da incompreensão e da perseguição nos espere no fim da jornada. Mateus ou Levi, Galileu, filho de Alfeu, irmão de Tiago menor e de Tadeu, publicano, profissão desprezada pelos judeus. Teria escrito o primeiro evangelho, a fonte que deu origem aos demais, em aramaico e desaparecida. Pregou na Etiópia, onde morreu. Revela Jesus com características humanas, não divinas. Caros companheiros do EAD, a trajetória de Mateus, o ex-publicano, é uma das mais belas lições sobre o poder da reforma íntima e a verdadeira caridade no Evangelho. Ele nos mostra que a missão apostólica é aberta a todos que se dispõem à mudança moral. Mateus era um publicano, um cobrador de impostos. Esta era uma profissão desprezada pelos judeus, pois eram vistos como colaboradores do opressor romano e frequentemente acusados de enriquecimento ilícito. O fato de Jesus chamar Mateus um proscrito social demonstra o princípio incondicional da misericórdia divina e a lei de progresso para todos os espíritos. Jesus não olhava o erro passado ou a posição social. Ele via o potencial de redenção e a sinceridade da alma disposta à transformação. A conversão de Mateus é a prova de que a reforma íntima, a mudança de um espírito materialista para um espírito devotado à causa de Deus, é possível em qualquer momento. E que o Cristo convida a todos, principalmente aqueles que a sociedade renega, a trabalhar em sua vinha, conforme ensina o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 1. Mateus não apenas pregou, como em sua missão na Etiópia, onde morreu, mas também codificou e registrou, preservou a memória do Mestre. Ele nos inspira à caridade intelectual e ao uso da escrita como ferramenta fundamental de divulgação da doutrina. Assim como Kardec utilizou a escrita para a codificação, Mateus é o evangelista que mais se esforça em traçar a genealogia de Jesus, apresentando-o com características humanas, não divinas, ligando à linhagem de Davi. Essa abordagem de Mateus harmoniza-se perfeitamente com a visão espírita, que reconhece Jesus como o espírito mais puro que já encarnou na Terra, mas que ainda assim se submeteu às leis da reencarnação para cumprir sua missão de modelo e guia, assumindo um corpo físico e um contexto familiar. A doutrina espírita nos liberta dos dogmas
da divindade física, reforçando que sua grandeza reside em sua autoridade moral e em seu amor incondicional. Sua pregação na Etiópia, onde desencarnou, reforça a universalidade da mensagem. O ex-publicano de Cafarnaum se torna um missionário em terras distantes, mostrando a extensão de seu compromisso reencarnatório e a sua dedicação integral após a reforma moral. Que Mateus nos inspire a jamais duvidar do poder de Deus em nos transformar, que nos lembramos que o passado de erros pode ser apagado por um presente de serviços e dedicação, e que a verdadeira sabedoria está em reconhecer o Cristo não apenas em sua luz, mas também em sua simples e sublime humanidade. Simão Pedro ou Cefas, a rocha segundo Jesus, pescador de Betsaida, irmão de André, identificou Jesus como Messias, filho do Deus vivo, líder e participante ativo do círculo interno de Jesus, com Tiago maior e João, na transfiguração, na cura da filha de Jairo, na agonia do Jardim das Oliveiras, organizou a última ceia, etc. Cortou a orelha de Malcos, o escravo do sumo sacerdote, que viera prender Jesus. Negou o Messias 3 vezes. Morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo, a seu pedido. Amigos, a história de Simão Pedro, a rocha, em aramaico, é um tesouro de lições para nós. Nela encontramos de forma mais nítida a humanidade em luta com suas imperfeições e o triunfo final da fé e do amor. Pedro foi o primeiro a identificar Jesus como Messias, Filho de Deus vivo. Esse reconhecimento não foi apenas intelectual, foi uma intuição mediúnica e espiritual poderosa, que lhe valeu o apelido de Rocha. Está lá em Mateus 16, 18. O título de Rocha não lhe foi dado por sua firmeza inicial, que ainda não possuía, mas pela sua sinceridade e potencial em se tornar o pilar do Evangelho. A doutrina espírita confirma que a autoridade moral sobre o que o reino de Deus deve ser construído não é uma outorga externa, mas resultado da elevada fé raciocinada e do serviço abnegado, como ensina o Livro dos Espíritos. Pedro, juntamente com Tiago Maior e João, formou o círculo interno de Jesus, sendo testemunha dos momentos mais sublimes, como a transfiguração. Isso demonstra a afinidade vibratória dos espíritos, sendo este grupo o mais preparado para absorver as lições mais profundas. A presença de Pedro na transfiguração, que foi uma manifestação mediúnica da comunicabilidade dos espíritos, Moisés e Elias, o preparou para ser o primeiro grande médio e dirigente da igreja nascente após a partida do Mestre. A impulsividade de Pedro é visível quando ele corta a orelha de Malcos. Seu amor era sincero, mas ainda imperfeito, misturado à violência do instinto. A negação do Mestre 3 vezes é o ponto alto de sua prova. Ele sucumbiu ao medo e à fraqueza humana. A doutrina espírita nos consola e esclarece que o erro faz parte da jornada evolutiva. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 132. A negação de Pedro
seguida por seu arrependimento amargo, não o condenou, mas serviu de lição dolorosa que o impulsionou a uma transformação e fidelidade inabalável pelo resto da vida. Ele é o símbolo de que todo espírito pode se reerguer de suas quedas pelo sincero desejo de reparação. Morrer em Roma, crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como o Mestre. É a prova de que seu resgate foi completo. O martírio final é a coroação da sua missão e a demonstração máxima de que o Espírito, uma vez transformado pelo amor, pelo arrependimento, enfrenta a morte física com a serenidade e a humildade dos justos. Sua morte é a sublime confissão de que a rocha se tornou inabalável. Pedro é o nosso modelo de esperança e redenção. Ele nos ensina que não importa quantas vezes caímos, o que importa é a força do arrependimento e a coragem de nos reerguer para cumprir a nossa missão. Que possamos ter, como Pedro, a humildade de chorar os nossos erros e a inabalável vontade de servir ao Mestre até o fim. Simão o Zelote, ou cananeu, pertencia à seita ultranacionalista e não religiosa dos zelotes, ou zeladores, a qual lutava para a libertação de Israel dos romanos. Era de Caná, daí a ser chamado cananeu. Vivia da profissão de pescador. Simão permaneceu na Palestina pregando o Evangelho, morto após ter sido cerrado ao meio. Caros estudiosos do EAD, a história de Simão o Zelote nos apresenta o mais dramático exemplo da transformação de ideais exigida pelo Evangelho. Ele era um homem de paixões ardentes e comprometido com a luta terrena, mas que canalizou sua energia para a paz espiritual. Simão pertencia à seita dos Zelotes, um grupo ultranacionalista que lutava pela libertação de Israel, pela força. Ele via Jesus inicialmente como um líder político, capaz de derrubar o domínio romano. O chamado de Jesus não o transformou. O temperamento de Simão, seu zelo, mas sublimou seu objetivo. O mestre lhe ensinou que o verdadeiro reino a ser conquistado não era o de Israel na terra, mas sim o reino de Deus no coração dos homens. A doutrina espírita nos ensina que todas as nossas paixões, forças motrizes do espírito são dadas para o bem. O Livro dos Espíritos, questão 908. O mérito de Simão foi aprender a dirigir sua energia, seu zelo, da violência e da política material para a paz, a caridade e a divulgação da verdade, realizando a mais profunda das reformas, a reforma íntima. O fato de Simão ter permanecido na Palestina, pregando o Evangelho, é notável, enquanto outros foram para terras longínquas. Sua missão era de evangelizar o próprio povo, aquele que estava mais próximo de sua ideologia anterior. Simão teve a missão de desmistificar a visão materialista do Messias,
justamente entre os judeus mais nacionalistas, um trabalho de enorme paciência e perseverança. Esse sacrifício atesta que o antigo zelote, que usaria uma arma para a libertação política, abraçou a paz e a verdade de Jesus de tal forma que preferiu a morte mais atroz a renunciar ao Evangelho. A morte de Simão é o selo da sua redenção, provando que o Espírito superou a paixão violenta do passado e se tornou um mártir da fé inabalável. Sua resistência nos lembra que o Espírito é imortal e que a dor física é passageira diante da glória da consciência tranquila. Simão Zelote é a prova viva de que a conversão é uma revolução moral interna, que o seu exemplo nos inspire a canalizar toda a nossa energia, o nosso zelo em prol do bem, abandonando as lutas infrutíferas do mundo para abraçar a sublime missão da caridade e do serviço, a única que nos liberta verdadeiramente. Tiago Maior, Galileu, filho de Zebedeu e Salomé, pescador, irmão de João, chamado Boanerges por Jesus. Fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Morto decapitado pelo rei Herodes Agripa I em Jerusalém, Atos 12, 2. Patrono da Espanha como Santiago, onde teria pregado. Acredita-se que seus restos mortais estejam ao estudarmos a vida de Tiago Maior, irmão de João, examinamos o espírito de fibra, de paixão e de temperamento que, ao ser chamado por Jesus, teve toda a sua força canalizada para o bem. Sua trajetória é um exemplo vivido da potencialidade transformadora da mensagem crística. Jesus chamou Tiago e seu irmão João de Boanerges, que significa filho do trovão. Este apelido, mais do que uma simples alcunha, revela a natureza de espíritos de temperamento forte, impulsivo e por vezes impetuoso, como quiseram pedir fogo do céu sobre uma aldeia samaritana. A doutrina espírita nos ensina que as paixões são forças da natureza humana que podem ser utilizadas para o bem ou para o mal. Você vai encontrar isso no Livro dos Espíritos, na questão 908A. A missão de Tiago foi transformar a violência do trovão em potência da pregação, o fogo da ira em calor do amor e do zelo apostólico. Sua reforma íntima constitui em sublimar sua energia para o serviço do Evangelho. Assim como Pedro e seu irmão João, Tiago Maior fazia parte do círculo íntimo de Jesus, sendo testemunha de eventos cruciais. A sua presença nesses momentos demonstra que era um espírito com a afinidade moral e a sensibilidade necessária para absorver os ensinamentos mais profundos e as manifestações espirituais mais elevadas, como a transfiguração, um fenômeno mediúnico de efeitos físicos visuais. A missão dele era ser uma testemunha ocular e fiel da glória e do sacrifício do Mestre. Tiago Maior foi o primeiro dos 12 apóstolos a ser martirizado, sendo decapitado pelo rei Herodes Agripa I em Jerusalém. Sua morte precoce em
contraste com a longa vida de seu irmão João, nos ensina sobre a diversidade das provas reencarnatórias. Alguns espíritos cumprem seu compromisso de forma rápida e intensa, por meio de um sofrimento agudo que ateste sua fé de maneira definitiva e lhe garante um progresso acelerado no plano espiritual. O Tiago, o filho do trovão, impulsivo, demonstrou que sua fé se tornou a rocha que suportou a prova final. A missão dos apóstolos, mesmo que interrompida pela morte física, não cessa. O espírito prossegue seu trabalho no plano espiritual e seu legado inspira milhões de pessoas ao longo dos séculos. Tiago Maior é, até hoje, uma fonte de inspiração para a coragem e a peregrinação em busca do Evangelho. Que Tiago Maior nos inspire a aceitar e a transformar nosso trovão interior, nossas paixões e impulsos em energia pura para o serviço incondicional ao próximo. Sua vida nos mostra que o batismo de fogo e a fidelidade ao Evangelho são o caminho seguro para a ascensão do Espírito. Tiago Menor, Nazareno chamado de o Jovem e de o Justo, era filho de Alfeu, irmão de Mateus e de Judas Tadeu, primos e irmãos de Jesus, possível autor de epístola como pregador que falava com autoridade. Paulo teria se aconselhado com ele várias vezes. Pilar do cristianismo em Jerusalém, dirigiu a igreja após Pedro, atirado do alto do templo pelos fariseus. Amigos, Tiago Menor é um espírito de peso singular, embora menos conhecido. Seu título, o Justo, concedido por seus contemporâneos, é a chave para entendermos sua missão à luz da doutrina espírita. Ser chamado de o Justo não era um elogio vazio, era o reconhecimento de sua elevada moralidade, retidão de caráter e imparcialidade nas decisões. A justiça é uma das bases da lei de Deus. Tiago Menor encarnou a justiça na terra, tornando-se uma figura de autoridade moral inquestionável, mesmo entre os judeus mais rigorosos, os fariseus. Essa autoridade moral é o verdadeiro alicerce sobre o qual o Espiritismo ensina que todo o trabalho de Jesus deve ser fundado. Assim como seu irmão Judas Tadeu, Tiago Menor era um parente próximo de Jesus, primo ou irmão, filho de Alfeu. Esta proximidade familiar reforça o princípio da reencarnação programada, onde espíritos em missões afins se reúnem na mesma família para dar força e suporte ao trabalho do guia. A família de Jesus, na visão espírita, foi um núcleo de alta missão preparado para a implantação do cristianismo. O subsídio destaca que ele foi o pilar do cristianismo em Jerusalém, dirigindo a igreja após Pedro, e que Paulo teria se aconselhado com ele várias vezes. Enquanto Pedro era a rocha da fé universal e Paulo, apóstolo dos gentios, Tiago Menor foi o administrador e zelador da pureza doutrinária na origem, em Jerusalém. Sua missão era de organização, disciplina
e vigilância, garantindo a ordem e a coerência no nascer de movimento. Isso é uma lição vital para nós, espíritas. O serviço a Jesus requer não apenas fervor, mas também organização, método e bom senso, pilares de um espiritismo bem compreendido e praticado. Seu martírio sendo atirado do alto do templo e depois apedrejado é a prova de que sua retidão e autoridade incomodaram profundamente a ortodoxia farisaica. Ele não sucumbiu à perseguição, mas a utilizou como testemunha. O martírio de o justo sela a sua missão. Ele provou que a fidelidade à verdade, mesmo que leve à morte, é o caminho para a libertação do espírito. Tiago Menor é o símbolo de que a verdadeira autoridade não se impõe pelo medo, mas pela conquista, pela justiça e pela retidão moral demonstrada na prática diária, até o último sacrifício. Que Tiago Menor nos inspire a sermos como ele, o justo em nossas ações, valorizar o trabalho de organização e disciplina na casa espírita e a honrar a nossa missão familiar. Lembremos sempre que o serviço a Jesus exige autoridade moral e que esta se constrói com a simplicidade, a retidão e amor. Tomé, chamado por João de Dídimo, Gêmeos, aparece em 3 momentos especiais quando se proclama pronto para morrer por Cristo, quando indaga Jesus qual é o caminho a seguir e quando duvida da ressurreição de Jesus. Missionário na Índia, onde é considerado o fundador da seita dos cristãos malabares. Há um evangelho apócrifo de Tomé. Meus amigos do EAD, ao chegarmos a Tomé, chamado de Dídimo, o gêmeo, encontramos um espírito que simboliza a mais nobre das buscas humanas, a busca pela prova concreta da imortalidade. Sua história não é apenas sobre a dúvida, mas sobre a sinceridade que a doutrina espírita abraça. Tomé, chamado de o Dídimo, o gêmeo, em sua alma vemos a convivência de 2 forças, o amor incondicional, que o faz proclamar-se pronto a morrer por Cristo, e a razão questionadora, que o faz duvidar da ressurreição. Essa dualidade reflete a jornada de todo espírito em evolução, que precisa conciliar o coração, fé e sentimento com a razão, lógica e ciência. O Espiritismo veio justamente para harmonizar esses gênios dentro de nós, oferecendo uma fé que pode encarar a razão face a face. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 13. A sua pergunta a Jesus, qual é o caminho a seguir, não é um ato de ignorância, mas de profunda sinceridade e pragmatismo. Ele não se contentava com palavras, queria a rota, o mapa, o método de ação. Isso ressoa com a postura do verdadeiro espírita, que não aceita o dogma sem exame, mas que indaga e busca o entendimento para consolidar a sua crença. Tomé personifica a busca incessante pela verdade e a doutrina espírita nos estimula. Tomé é
metaforicamente o precursor da ciência espírita. Ele exige observação e o controle experimental do fenômeno. A ressurreição, que para nós é a manifestação da imortalidade. A doutrina espírita, como ciência, filosofia e religião, baseia-se exatamente na observação dos fatos, as manifestações dos espíritos, para provar a sobrevivência da alma e a continuidade da vida. O mestre, ao se apresentar, não repreende pela dúvida, mas o convida à prova, selando a grande lição. Bem-aventurados aqueles que creem sem ter visto, mas bendita a providência que permite que a razão se ilumine pela observação. Após a prova e o reconhecimento, o espírito de Tomé se lança ao trabalho com a fé inabalável. Sua missão na Índia, onde é o fundador dos cristãos malabares, é a prova de sua completa redenção e do seu imenso esforço em reparar a fraqueza momentânea. Isso demonstra a lei de causa e efeito e a misericórdia divina. Aquele que duvidou se tornou o missionário que mais longe levou a mensagem do Cristo, provando com seu sacrifício a sua absoluta certeza da vida imortal. Chegamos ao final deste roteiro 5 do estudo aprofundado da doutrina espírita, após mergulharmos nas vidas e missões dos 12 apóstolos de Jesus. A lição fundamental, à luz do Espiritismo e da codificação de Allan Kardec, é que esses homens, com suas quedas e seus triunfos, apresentam a humanidade em prova e expiação, mas com o imenso potencial de redenção. Eles nos provaram que a fé inabalável não é a ausência de dúvidas, como vimos em Tomé, nem a ausência de fraqueza, como em Pedro, mas sim a coragem de se reerguer e a fidelidade ao Mestre até o sacrifício final. A verdadeira missão apostólica não se restringe a eles, é o dever de todo espírito que abraça a doutrina. Transformar a energia das paixões no zelo do bem, promover a reforma íntima e testemunhar a lei de amor e caridade em nosso próprio círculo de ação. Que o estudo de suas trajetórias nos inspire a sermos hoje os apóstolos do Consolador prometido, levando a certeza da imortalidade e moral de Jesus a todos os corações. Agradeço sua dedicação e carinho neste encontro. Que a paz e a luz do Cristo nos ilumine nesta jornada. Até o nosso próximo estudo.